Permanece internada em estado grave, mais estável, a criança de 5 anos que foi baleada no aglomerado da Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte. O caso aconteceu na última terça-feira. Segundo o Hospital João 23, o menino continua respirando com a ajuda de aparelhos e não tem previsão de alta. De acordo com a Polícia Militar, o pai e o menino foram atingidos por balas perdidas durante um tiroteio. Os disparos foram feitos durante um confronto entre gangues rivais. O senador Zezé Perrella, ex-presidente do Cruzeiro, foi condenado pela Justiça a pagar R$60 mil de indenização por danos morais ao árbitro Sandro Meira Ritt. A condenação foi publicada no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Segundo o informativo, o político foi condenado por agredir verbalmente o juiz durante uma partida de futebol entre o Cruzeiro e o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. O árbitro Sandro Meira Ritt alegou que, devido à repercussão nacional, chegou a ser ameaçado de morte. E a Justiça reconheceu a professora Rosemary de Moraes como filha do ex-vice-presidente da República, José Alencar. Ela mora em Caratinga, no leste do estado, e conversou com a nossa equipe sobre a decisão que cabe recurso. Desde que a mãe da professora aposentada revelou que ela era fruto de um romance com o ex-vice-presidente José Alencar, Rosemary Moraes, de 59 anos, vem enfrentando uma batalha nos tribunais de justiça. Depois de o caso ter sido favorável a ela na comarca de Caratinga, os advogados da família de José Alencar levaram o processo para o Tribunal de Belo Horizonte. Na capital, os desembargadores mais uma vez deram parecer favorável à professora de Caratinga. Eu tinha muito medo desse de Belo Horizonte que houve contra a decisão do juiz daqui. Eu acho assim, se deu tudo certo agora, eu acho que não vai ter muito empecilho mais não. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a recusa do ex-vice-presidente em fazer o teste de DNA gerou a presunção da paternidade. A Justiça também se baseou em relatos de testemunhas ligadas às duas partes para dar ganho de causa a Rosemary. Os advogados da família de José Alencar devem tentar reverter a decisão dos tribunais mineiros no Superior Tribunal de Justiça. Como o caso corre em segredo, nenhum dos advogados pode falar sobre o caso. Agora, futebol. O Cruzeiro e o Atlético conquistaram mais uma vitória. E o time celeste já estava classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro. Já o Galo garantiu uma vaga jogando contra a Caldense. Acompanhe como foi a rodada. Fora de casa, a missão de manter a folga na liderança era dos reservas. Responsabilidade no gol. Elison substituiu Fábio em sua primeira partida com a camisa celeste. Não demorou muito e o Cruzeiro saiu na frente. Gol contra, mas quem saiu no lucro foi o garoto Elber. Depois foi a vez de Marlone e seu primeiro gol pela Raposa. O terceiro foi um presente de Elber para William, que não perdoou o goleiro João Carlos. Patrick fez o gol de honra do Nacional e nem deu para comemorar. 3 minutos depois de pênalti, Souza fechou a goleada. Satisfeito com a vitória, né? Vitórias sempre são vitórias, tem que ser comemorado. E principalmente com a produção, o desenvolvimento do jogo, esses jogadores que não estão jogando sempre, mas quando vem com muito comprometimento, com concentração. Para não deixar o líder Cruzeiro tão distante, aqui no Independência o Atlético também venceu. 3 pontos somados para manter a segunda colocação. Os titulares que foram poupados na rodada passada voltaram a campo e com direito à estreia do lateral esquerdo Pedro Botelho. Teve também um acontecimento inédito. Neste ano, aqui no Independência, o Galo ainda não tinha marcado um gol no primeiro tempo. O contestado Josué resolveu o problema. Na etapa final, uma substituição fez a diferença. Fernandinho deu lugar a Neto Berola. E com ele, não tem gol feio. No passe de Tardelli, mandou para a rede de letra. No início a gente estava confundindo um pouco a pressa, né?
a velocidade que a gente tinha que imprimir no jogo e na bola, com um pouco de pressa. Mas a equipe aos poucos foi melhorando. Acho que no segundo tempo a gente entendeu melhor como deveria se comportar. E depois conseguimos controlar o meio-campo com a entrada do Donizete. E aí o jogo ficou mais à feição, né? Mas foi uma excelente vitória pela dificuldade que o adversário pôs no jogo. Apesar da vitória do Atlético, né, não jogou muito bem não, né, Everton? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, Monique, não é que tenha jogado mal. O Atlético usou 40%, 30%, 40% da força. Quando o Atlético imprimiu velocidade, toque de bola, foi lá e fez um gol. Aí relaxou, começou a tocar de lado e tal. Aí, de repente, a Caldense imaginou que podia ir lá empatar o jogo. O Atlético foi lá, forçou de novo e fez o segundo. Então, usando 30%, 40% da força que tem, principalmente dentro de casa, foi lá e venceu fácil. Para mim, a proposta que a Caldense trouxe para Belo Horizonte foi de perder de pouco. E conseguiu, né? Levou só 2-0. E o Neto Berolla fez a diferença, né? O técnico Paulo Autuori está acertando aí nas substituições, Everton? Aí méritos para o Paulo Autuori, né? Méritos para ele, porque chegou contestado. Todo mundo vê com desconfiança até hoje, exatamente, né? O Neto Berolla é uma figura meio folclórica, assim, não é? É meio Obina no Atlético e tal. Mas o Neto Berolla, ele melhorou consideravelmente o jeito de jogar com o Paulo Autuori. E é normal, na mudança de treinador, alguns jogadores reaparecem. O Neto Berolla é um deles. E ele era um jogador muito importante no Vitória. Né? E, então, no Atlético ele não teve uma sequência. Tomara que o Paulo Autuori dê sequência e que ele volte a ser aquele jogador do futebol baiano. A torcida agradece. E a lesão do Pedro Botelho é grave? É tão grave quanto a do Ronaldinho Gaúcho. Nosso repórter Léo Gomide, da Band News FM, informou agora há pouco. Tão grave quanto a que o Ronaldinho sofreu. Agora, será que o Atlético vai usar dos mesmos recursos com o Pedro Botelho, os mesmos que foram usados com o Ronaldinho, com o Japa Agulheiro, aquele negócio todo? Acho que não. Acho que a recuperação do Pedro Botelho vai levar mais tempo agora, viu, Monique? É uma pena. E o Cruzeiro mostrou mais uma vez aí a força que tem no banco, né? Isso é um mérito só do Cruzeiro, golear com o time reserva? Não, curiosamente, o Atlético, quando atuou com o time de reservas, também conquistou os melhores resultados dentro da competição. O Cruzeiro está voando, o time titular está voando, o time reserva está voando, o time está em lua de mel com a torcida, está muito bem. E acredito até que se o Cruzeiro continuar até a próxima fase, né, fechando essa primeira fase com o time de reservas, não vai fazer feio não, até porque já está classificado. É verdade. Muito obrigada, viu, Everton? Boa noite. Tchau. E veja a seguir um raio-x do mercado de trabalho para as mulheres. E ainda tudo sobre a inauguração do MOVE. Veja como estão as obras. 7h12.